Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a polêmica envolvendo o Felipe Neto e um best-seller, foi um romance aí chamado A Biblioteca da Meia-Noite, tá? De um escritor, que agora não sei se é homem ou mulher, porque é Matt Haig, né? Enfim. E aí ele fez uma postagem no Instagram dele, criticando, descendo a lenha ali no livro. Isso gerou uma série de polêmicas aí, e a gente vai aproveitar aqui para poder falar um pouco disso, porque aqui a gente não tem, né, esses preconceitos de não pode falar porque o cara é youtuber e tal. Eu estou fazendo doutorado de letras, então não posso me meter com esse tipo de coisa. Eu não tenho esse grilo, não tem esse problema. Então a gente vai discutindo aqui, porque o canal do YouTube aqui é feito para poder também debater essas questões e aproveitar esses espaços, né, de discussão gerados por essa, enfim, né, por essas polêmicas aí e tal, para poder, enfim, debater aqui essas ideias de maneira mais ampla e apresentar, né, as dicas literárias de praxe que a gente faz no canal, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. E aí o título é esse, né? O Felipe Neto está certo de detonar o best-seller? Vamos ver, vamos pensar isso aqui no vídeo de hoje, tá? Antes, eu ainda deixo aqui para vocês mais uma vez a dica do meu livro de poemas, está do outro lado de cá. Meu terceiro livro de poemas, o quinto pela Multifoco e o nono livro no total, tá? Se vocês conseguirem furar aí a sabotagem doentia dessa gentalha nojenta e fedorenta que segue me atacando aqui em todos os lugares que eu frequento, de repente a gente consegue conversar sobre isso aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos discutir aqui essa questão, tá, levantada pela polêmica lá do Felipe Neto. Eu vou ler para vocês aqui o story dele. Na verdade foi um story, né, aquela imagem curta, o vídeo curto ali do Instagram, que dura uns 10 segundos e tal. E ele publicou o seguinte, tá? Ele tem a foto ali, ele tem um pedaço lá do Instagram dele, no qual ele publica as leituras que ele tem feito, né? E aí ele publicou uma foto desse livro, A Biblioteca da Meia-Noite, tá? E diz o seguinte, ó: uma tragédia de literatura. Claro que vendeu 6 milhões de cópias. E aí tem uma nota embaixo na qual ele comenta, ele diz o seguinte, ó: um livro de autoajuda dos mais vagabundos, mais fantasiado de ficção, no nível mais raso possível, com alegorias e metáforas tão estúpidas que qualquer pessoa acha que é mais inteligente por estar conseguindo se relacionar e entender, né? E aí ele continua dizendo, ó: se você gostou desse livro, por favor, do fundo do coração, leia mais livros. E aí finaliza dizendo: ver esse tipo de livreto caça-níquel que transforma a autoajuda barata em ficção incomoda demais, tá? E aí isso gerou uma série de reações, tanto da editora, né, da própria editora Bertrand Brasil, que é a editora que publicou o livro aqui no Brasil, traduziu, né, o romance, e de outras pessoas aqui. Eu vou citar mais dois casos, tá? Aqui é o canal Carreira Literária é um canal que tem no YouTube, tem no Instagram também, tá? É uma menina lá que ela trabalha com carreira de escritores iniciantes e tal. E também o perfil aqui, tem um outro perfil também do Instagram, que é o Bookster, tá? Que é um canal também do Instagram que comenta livros, e eu vou pegar esses dois comentários para poder fazer aqui uma reflexão sobre essa fala do Felipe Neto, tá? De saída vai um comentário que é o seguinte: ele diz aqui, né, que é um livro de autoajuda dos mais vagabundos, mas fantasiado de ficção, no nível mais raso possível, com alegorias e metáforas tão estúpidas que qualquer pessoa acha que é mais inteligente por estar conseguindo se relacionar e entender. De fato, já deixo para vocês essa dica aqui do Borges, né? Tá aqui, ó, Esse Ofício do Verso, que é um livraço do Borges, que na verdade é a transcrição de cursos que ele deu, se não me engano, nos Estados Unidos, tá? E um dos capítulos aqui fala justamente sobre a metáfora, né? E essa questão da metáfora é uma discussão, né, longa. Eu já fiz vídeo aqui sobre isso, fiz uns 2 vídeos sobre isso, que a descoberta da metáfora, né, tinha sido uma riqueza para mim no sentido literário ali, foi uma das grandes descobertas que eu tive, porque você começa a aprender a ampliar o teu repertório de escrita no sentido da linguagem figurada, criar imagens novas, e a literatura é isso, né? Dentre outras coisas, produção de imagens novas e de experiências novas ali, perspectivas novas sobre o mundo, que não são aquela coisa muito óbvia e muito cotidiana, tá?
Isso é um ponto, tá? E aí ele fala também que o livro é um livro de autoajuda dos mais vagabundos, mais fantasiados, dos mais vagabundos, mais fantasiados de ficção, no nível mais raso possível, né? E também já fiz vídeo falando sobre isso aqui, por exemplo, citando o Augusto Cury, né, que se encaixa, de certa forma, nessa descrição aqui, que é um pouco isso, né? O cara tá ali querendo vender formulinha para a vida privada dos outros, disfarçadinho de romance, porque o que é romance, né? Tem muita gente que confunde isso, quem não estuda literatura, quem não entende essas ideias de maneira mais ampla, e essa também é uma questão ligada a isso aqui, porque parece que qualquer coisa vale, né? Quem não sabe o que é um romance, né, fica meio que perdido nessa discussão. Essa palavrinha romance, né, se a gente pega assim, o estrito senso do óbvio, no básico, as pessoas acham que romance é história de amor, né, porque essa palavra romance está conectada com casamentos, com namoro e tal, né? Ela virou um símbolo disso, né, por conta do romantismo, que tinha ali um certo protagonismo da emoção no lugar da razão e tal. Mas, em estrito senso, esse gênero literário do romance, ele é única e exclusivamente um texto ficcional com mais de 79 páginas. Certo? Então não é mais que isso. Então você não precisa, às vezes, na maioria esmagadora dos romances não tem história de amor necessariamente, né? Você tem ali, às vezes, uma aventura, né, de alguém que está ali buscando um tesouro, ou uma ficção científica, ou enfim, um drama às vezes, um assassinato, como é o caso da Agatha Christie, que tem, né, romance policial. Então, quer dizer, essa ideia do romance como algo ligado a casinho de amor não tem necessariamente a ver, né? E aí, como isso é por que eu estou dizendo isso? Porque como isso é uma estruturinha básica, técnica, né? Uma estruturinha técnica básica, um texto ficcional com mais de 79 páginas. Qualquer coisa pode ser feita com essa estruturinha técnica. Né? Qualquer tipo de texto, qualquer assunto, qualquer enredo, qualquer tipo de personagem e tudo mais. Dos mais sofisticados até os mais rasos. Né? E a gente tem muita coisa rasa realmente hoje em dia. E aí, de cara, eu já digo aqui que, na minha opinião, ele não está errado. Ele, assim, quer dizer, não está errado em fazer a crítica, em poder fazer a crítica, como tem muita gente aqui dizendo que ele está errado. Eu não li o livro, então não posso dizer se o romance é bom, se não é, se é sofisticado, se não é, mas ele está fazendo aqui a crítica dele, está exercitando, né, o papel ali dele de comentar o livro, tá? Então, o primeiro ponto é esse, né? Quer dizer, o romance é um texto com mais de 79 páginas. E aí você faz qualquer coisa, né? Cria ali um Dom Quixote, como cria uma porcaria de um código da inteligência, que é esse livro do Augusto Cury, que, sinceramente, né? Muito bem, e aí ele continua dizendo, né? Se você gostou desse livro, por favor, do fundo do coração, leia mais livros, tá? Ele fala do caça-níquel, né? E aí, vamos lá, vamos partir para as repercussões, tá? Porque aí nessas repercussões a gente vai fazer aqui comentários e adendos com livros, tá? Primeira reação, editora Bertrand Brasil, que é a editora do livro, certo? Ela ela postou lá no Instagram uma capa, aproveitou, né, a polêmica para poder vender o livro, óbvio, né? E está escrito assim: você pode ler o que quiser, né? Como se o Felipe Neto estivesse dizendo que as pessoas não podem ler o livro, né? Ele não falou isso em nenhum momento, né? Então, eu acho que é aquela história, né? Uma respostinha mais assim para poder aproveitar a polêmica, para, como eu falei, para poder vender livro, porque ele não disse que você não pode ler esse livro, né? Ele só disse que o livro é uma porcaria, né? E aí tá, você pode ler o que quiser. Aí eles dizem aqui, né? A editora, passando aqui para lembrar aos nossos leitores que qualquer maneira de ler vale a pena, né? Essa é uma discussão interessante que também a gente vai fazer aqui. Será que qualquer maneira de ler vale a pena mesmo? Vamos ver, vamos ler. Vamos continuar, né? E aí, quando eles finalizam, aqui no Grupo Editorial Record, que a Bertrand Brasil faz parte do Grupo Editorial Record, a gente preza sempre pela pluralidade literária e acredita que não importa o que você lê, e sim o que você está lendo. Você concorda? Qual é o seu gênero preferido? Eles falam, né? E eu, por exemplo, discordo, né? Não no sentido da publicação. Eu acho que no nível da publicação, publica-se qualquer coisa realmente. É bacana isso, porque inclusive eu sou um exemplo de que isso é uma boa coisa, pelo menos para mim, né?
porque eu não tive espaço nas grandes editoras, até hoje não tem por culpa do que está acontecendo aí comigo aí. Mas, enfim, e aí existe uma alternativa que são as editoras por demanda. Então você vai lá e publica, né? Da mesma maneira que eu já fui jurado também de concurso literário e, obviamente, que aparecem coisas assim, patéticas, absurdas, né? Bizarro, que você olha e fala, pô, esse cara, ele está entendendo errado, né? Ele não é escritor, ele não tá, ainda não aprendeu a escrever direito, está aí publicando qualquer porcaria. Mas enfim, né? Isso aí, a liberdade de publicar deve existir. Agora, ao mesmo tempo, né? Porque eles falam aqui, né? Acredita que não importa o que você lê, e sim o que você está lendo. Quanto mais você lê, quanto mais repertório você vai adquirindo, mais você vai ficando crítico e mais você vai selecionando. É normal também. E essa voz da crítica e do repertório sofisticado estão hoje em dia ganhando um tom de arrogância, né? Vocês vão ver aqui que ela comenta isso aqui também, a menina lá da carreira literária. E isso é ruim, porque, enfim, a voz sofisticada, que estudou bastante, que leu muito, ela é importante e muito, né? Para que a média da leitura não fique só no raso, né? É importante dizer isso também. E aí, em relação a essa questão da pluralidade, está aqui, né? Já cito de novo o Mia Couto, que fala das linguagens plurais, e esse é o lado B, digamos assim, da pluralidade, né? De que fica tudo parecendo que é a mesma coisa, tá? E essa é uma questão a ser discutida, porque o Mia Couto não comete esse erro, ele vem e diz, é preciso ter uma língua X e uma língua Y, né? Agora, essa ideia de pluralidade, cabe qualquer coisa nisso aí, né? E a gente aí cai muitas vezes naquilo que o Jameson trabalha aqui como uma espécie de homologia, né? Que é isso, né? O homologia, né? A lógica do igual, né? Fica tudo a mesma coisa. E aí, né, você não estabelece distinções, né? E tudo mais. E aí entra uma questão que eu já faço um comentário aqui. Esse livro aqui, por exemplo, tá? Vamos criar uma conexão crítica aqui para poder entender essa questão possível, né? Uma conexão crítica possível. Penso, logo me engano. É um livro sobre o besterol científico, a história dos erros na história da ciência. Porque é isso, você está começando ali, ou começando a estudar ciência, ou começando a se conectar com um assunto qualquer, você vai falando bobagem. É normal, é assim que funciona, né? E aí você vai começando a ler mais, começando a entrar em contato com pessoas que estudaram mais que você, as pessoas vão te ensinando coisas novas e tudo mais, você vai lendo autores mais sofisticados e tudo mais, e vai aprendendo a falar menos bobagem, né? Alguns não aprendem não, alguns continuam falando bobagem eternamente, mas tem gente que não, tem gente que aprende, né, e sai do besterol, né? A questão é que o besterol faz parte, especialmente na leitura, né? Ninguém não, mas, né, 99% das pessoas, salvo ali um ou outro, você não está lendo ali, né, enfim, né, o Kafka com 10 anos de idade, não tem como, né, não dá. E aí faz parte você começar lendo ali aquelas coisas mais feijão com arroz, esse tipo de literatura mais light, né, que é o Harry Potter, que é o Jostengarder lá, que é o Mundo de Sofia, e uma série de outro Código da Vinci e tal, né? Então, assim, isso não é ruim, né? Realmente não é ruim. Agora, você passa 20, 30, 40 anos lendo, e aí chega no limite lá, você está 20 anos lendo, e não saiu ainda do Harry Potter, não saiu ainda do Paulo Coelho, não saiu ainda do... né? Aí, né, é o caso de você repensar isso, né? Mas é o caso de você repensar sem nenhum tipo de pressão. Isso aqui é apenas um comentário de alguém que já lê há mais de 30, 40 anos. Né? Não é uma imposição aqui, não é cagar regra na vida de ninguém, porque não é esse o caso. Mas é falar a partir de uma voz que é uma voz de quem estuda, de quem está há muito tempo nesse meio, quem está com a experiência do texto, né, com um rastro de leitura muito grande, e que muitas vezes é o tipo de voz que é meio que... né, recriminada por essa coisa de que o importante é ler, não interessa o quê, né? E eu não acho que seja bem assim, não, muito pelo contrário, né? Inclusive, mais uma citação aqui, tá, para finalizar, que é o livro do Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, tá? No qual ele faz uma crítica aqui da forma como o lazer é apropriado pela lógica do capitalismo, pela lógica do mercado e tudo mais.
E uma das formas de apropriação dessa lógica, das formas dessa lógica de apropriação é manter a linguagem no raso, né? E aí você, enfim, né, você limita ali o horizonte crítico das pessoas e tudo mais, tá? Então é importante dizer isso também. E o Felipe Neto parece, né, pelo visto ali, ele não é exatamente um iniciante, ele já tem ali um certo caminho de leitura aí que ele já pode fazer essas distinções, tá? Então, pessoal, continuando, vamos lá, né? Aí entra na questão, né, do que mais aqui, do Bookster, né, que é o canal do Instagram, que o cara faz o seguinte comentário, vamos lá. Um discurso agressivo a um livro não contribui para a literatura. Eu acho que contribui sim, né? Contribui e muito, porque tem que ver o que significa literatura, cada um entende de um jeito, né? E a gente vai chegar lá, vamos lá. E aí ele diz, não tem problema o cara não gostar do livro, o problema, olha só essa frase dele, né? O problema é fazer uma crítica que acaba criando uma divisão. Meu querido, crítica literária é divisão, crítica literária é seleção, é selecionar, é você dizer isso aqui é bom, isso aqui é ruim. É isso aí, é uma divisão. Porque não é tudo igual, não é. Né? Assim, no Paulo Coelho não tem a mesma complexidade do Kafka, não tem. Né? Você pode até ler o Paulo Coelho e gostar mais do que do Kafka, beleza, tudo bem. Agora, né, do ponto de você quer fazer um trabalho crítico a respeito disso, quer lançar um olhar crítico sobre isso, crítica, Kant, né, filosofia, você vai ver ali rápido que são literaturas radicalmente diferentes no nível mesmo da qualidade, mesmo da complexidade, da sofisticação, da construção de personagens, né, da radicalidade do enredo, né? Enfim, crítica é divisão, não tem essa, entendeu? Aí ele continua, como se quem lê o que você não gosta fosse um pior leitor. Crítica não tem a ver com gosto, né? Crítica é uma outra coisa, é uma questão um pouco diferentezinha aí de gosto, tá? Agora, ao mesmo tempo existem os reclames vazios também, né? Enfim, né? Isso aí acontece muito. Ele continua, em um país com poucos leitores, isso pode afastar ainda mais as pessoas dos livros e fortalecer uma equivocada, na opinião dele, né? Classificação de alta e baixa literatura. Novamente, repito, existe uma diferença entre literatura de qualidade e uma literatura ruim. Existe. A partir de um olhar crítico, existe. Não existe assim no gosto. No gosto, cada um gosta do que quiser, cada um lê o que quiser, cada um publica o que quiser. Agora, do ponto de vista crítico, né, se você está fazendo crítica, né, então você vai fazer distinções, não tem outro jeito. Né? E ele finaliza, não tem problema em ler livros mais leves, comerciais, autoajuda e por aí vai. O importante é você, aos poucos, ir conhecendo gêneros, autores autoras e autores novos. E aí ele finaliza, olha só, dizendo, e sair da sua zona de conforto e trazer diversidade no que você lê. Geralmente, essa literatura best-seller, e pior ainda quando é autoajuda disfarçada de ficção, o que ela menos faz é te tirar da zona de conforto, meu caro. Pelo contrário. Ela está ali querendo te manter numa zona de conforto mental, entendeu? De tranquilidade, sem nenhum tipo de reflexão mais ampla, nenhum tipo de construção crítica mais desafiadora para você ali, entendeu? Então, sua visão está equivocadíssima em relação a isso, tá? E aí, né, ele fala que o importante é ler e conhecer aos pouquinhos, beleza, né? Mas, se me perguntar, o que você acha? Eu digo, meu irmão, quer uma opinião mesmo assim? Nem passa por autoajuda, pula isso, entendeu? Vai perder tempo, entendeu? Mas é a minha opinião, né? Não estou aqui cagando regra na vida de ninguém, estou só dizendo que é a minha opinião, tá? Agora vamos para a carreira literária para a gente finalizar aqui, tá, a nossa reflexão de hoje, tá? A carreira literária, que é esse canal lá do Instagram, é uma menina lá que tem é a dona da página lá e tal, eu esqueci o nome dela agora, é não sei o que, Iriarte. Flávia Iriarte, eu acho. Enfim, tá aí, o canal é legal, tem umas coisas bacanas. Agora ela faz uma postagem aqui que eu acho bacana comentar, tá? Ela diz, por que a fala do Felipe Neto soa tão mal? E ela vai comentar. Ela diz, além de raso e arrogante, eu não vi nenhum tipo de... Não tem nada de raso no comentário dele, pelo contrário. Ele fala de uma coisa que é um degrau sofisticado da literatura, que é a metáfora, para apontar que existem metáforas pobres e metáforas ricas. Isso é verdade, é verdade. Se dizer que, sei lá, né, entendeu? A pessoa gorda é uma bola, é uma metáfora pobre,
né? O personagem gordo é uma bola, né? Vamos dizer assim, porque é uma metáfora óbvia, né? É uma metáfora muito evidente. Já você, enfim, criar uma imagem que ninguém criou ainda, né? Uma imagem mais sofisticada, quando o Fernando Pessoa diz, por exemplo, que a vida é como uma sombra que passa por sobre um rio, você aí já tem uma imagem mais sofisticada, uma metáfora mais sofisticada, né? Então tem diferenças, eu não vejo nada de raso no que ele falou, não, ele está certo, né? E ela diz que também é arrogante, né? Também não vejo nada de arrogante. Ele está fazendo ali, na verdade, o papel de quem leu o livro e não gostou, né? Mas aí ela faz um comentário que ela tem razão, olha só, ela diz: além de raso e arrogante, incomoda um comentário desses vir justamente de alguém que ficou multimilionário criando conteúdo caça-níquel, né? Que é o que ele critica no livro. E ela tem razão, porque realmente ele passou a vida inteira aí, né, fazendo videozinho do YouTube caça-níquel e está criticando agora o livro caça-níquel. Então, quer dizer, é uma questão para se pensar aí realmente, né? E aí ela finaliza com um dado aqui que eu não sabia, que é mais ainda, né, enfim, contraditório com o que ele está falando. Ela diz: aliás, ele é garoto propaganda da casa de apostas Blaze. Quer coisa mais caça-níquel do que jogo de azar? Realmente, né? É complicado, né, meu irmão? Aí fica difícil. Mas aí vamos lá, né? E se a gente sair disso aí e ficar na crítica que ele faz ao livro, né? Eu acho que ela está errada. Ela diz: por que será que a fala dele soou extremamente prepotente e antipática? Também não vi nada de prepotente nem de antipático. Mas ela explica: eu não sou ela, né, dizendo, eu não sou do tipo que acha que todos os livros têm a princípio o mesmo valor literário, que é tudo uma questão de gosto. E que gosto não se discute. Aliás, se tem uma coisa que se deve discutir, é gosto. Eu já acho que não é exatamente o gosto que se discute, mas as formas como, né, as formas as formas sociais de formação do gosto e tal, né? Eu acho que já é um pouco por aí, tá? Mas enfim, ela continua. Mas também existe uma lição deixada pelos teóricos da recepção e que o Felipe Neto, como profissional da comunicação, parece não ter se dedicado a estudar devidamente. E aí ela diz: essa teoria, que é a da recepção, né, diz o seguinte: o leitor é ativo na criação do significado do texto, trazendo suas experiências, expectativas e conhecimentos prévios ao interpretar um texto. Número 2. Cada leitor tem um horizonte de expectativas formado por suas experiências passadas, conhecimento cultural, social e literário que influencia sua interpretação do texto. Ela tem razão em dizer, né, em citar a teoria da recepção nesse sentido, só que vale lembrar para ela que o Felipe Neto está fazendo isso como leitor, ele está dizendo a interpretação dele. Então, assim, percebe como isso fica uma coisa meio, né, é um negócio assim, ela está andando em círculos ali, né? Porque ela está criticando ele porque existe uma teoria da recepção que diz que qualquer leitura vale, né? E o raciocínio dela serve para justificar a afirmação dele, porque ele é um leitor. Qualquer leitura vale, inclusive a dele, né? Então, por isso que essa questão da teoria da recepção é muito complicado, né? Vamos falar rapidamente sobre isso aqui, bem rápido, né? Muito rápido. Tá aqui, quem quiser entender pode conectar essas duas leituras aqui, tá? O História das Teorias da Comunicação, tá? Dos irmãos Matelar, Armand e Michel Matelar, e aí aqui na página 109 vai discutir o estudo da recepção, que ela está falando da questão da comunicação, né? Ele é formado em comunicação, eu também sou, então teoria da recepção, tá? Armand e Michel Matelar. E você aplicando essa teoria da recepção à questão literária, tá aqui esse livro do Jérôme Roger, A Crítica Literária, tá? E aí ele vai dizer aqui, que está aqui na página 118, né, as críticas da recepção, vamos ver o tempo aqui, ele diz o seguinte, ó, na página 118 e 119, enquanto aos olhos de Sartre o leitor sempre coloca para o escritor a questão do outro, a estética da recepção apresenta o leitor como modelo preliminar da escrita. Certo? E aí, bom, isso aí tem uma série, né, para a estética da recepção, o leitor é o parâmetro, tá? Isso tem esteira em uma série de elementos, já falei muito disso aqui, a morte do autor do Roland Barthes, que está aqui nesse livro, tá? A história do Borges, né, o Pierre Menard, autor do Quixote, que é uma questão que bota isso em, né, é uma história que bota isso em questão, tá? E uma série de outras coisas. O problema é esse aí.
você chega num ponto em que, assim, bom, se qualquer leitura serve, inclusive as leituras mais sofisticadas, porque existe um leitor mais sofisticado, né? Um leitor que não fica enchendo o saco dos outros, que fica, né, que está preocupado ali com questões mais amplas, né? E aí o Gumbrecht, tá aqui o Hans Ulrich Gumbrecht, que é um filósofo alemão muito bacana, assisti uma palestra dele no Brasil, inclusive tem mais ou menos uns 10 anos aí, e ele produziu esse livro aqui, né, Produção de Presença, no qual ele critica, dentre outras coisas, né, ele critica aqui a questão da hermenêutica, né, que é um excesso de interpretação na academia, na universidade. Tá? E isso se aplica, de certa forma, a uma crítica dessa estética da recepção, que é um exagero que você acaba criando ali uma lógica em que qualquer coisa que se diga diferente do banal é taxado de arrogante, né? E aí o Luiz Costa Lima tem um livro também que eu já falei, da questão de teorizar num país periférico. Isso é uma lógica de paizinho periférico, ficar incomodadinho porque o cara está fazendo uma crítica mais sofisticada e arrogante, entendeu? Isso é empobrecedor, né? E o Gumbrecht tem esse outro livro aqui também, que é o Atmosfera, Ambiência, Stimmung, no qual ele sugere, um texto muito bacana dele, que ele sugere o Stimmung como um terceiro, né, para poder substituir o excesso de teoria dos estudos culturais, né, por um lado, e exatamente essa estética da recepção. Quer ver que ele fala? Aliás, o desconstrucionismo, né, que ele fala. E, de certa forma, a estética da recepção tem um diálogo ali com o desconstrucionismo, né? Tá? Porque desconstrói a ideia do autor, né, dentre outras coisas, tá? E desconstrói a crítica também, enfim. E aí, então, esse livro do Gumbrecht é legal para poder pensar isso aí, tá? Então, vamos finalizar aqui com um restinho da fala da carreira literária, né? Ela diz o seguinte, para complementar, né, a questão da teoria da recepção que ela trouxe aqui como comentário, tá? Ela diz: isso significa que ninguém lê o mesmo livro, e que um texto pode até ser pobre literariamente, pode até ser caça-níquel, mas isso não significa que o leitor não possa usufruir e extrair dele os mais diferentes ensinamentos. Tá, mas isso aí não diz nada, né? Porque isso é óbvio, né? Beleza, tá tudo certo. Agora, e aí, né? Alguém tem que chegar e dizer, eu li esse livro aí e tem isso aqui de bacana, isso aqui de bacana, isso aqui de bacana, e aí você faz a comparação. Porque aí é assim que se faz um debate rico. E não ficar generalizando, dizendo, isso aí é uma crítica vazia, porque livro qualquer um lê e qualquer um interpreta do jeito que quiser. Você não está dizendo nada, né? Você não está dizendo absolutamente nada. E ela finaliza dizendo, se fosse tudo uma questão de seguir ou não parâmetros racionais, se fosse tudo uma questão inerente ao próprio objeto, desconfio que Felipe Neto não teria chegado onde chegou e não teria o espaço que tem para ficar cagando regra para os outros. E aí diz, e você, o que achou dessa treta? Eu acho o seguinte, ele não cagou regra para ninguém, certo? Eu ia até falar de mais coisas aqui, mas eu acho que isso já finaliza aqui a nossa reflexão de hoje. Mas o fato é que ele não cagou regra para ninguém. Ele não está ali dizendo, vocês têm que ler esse livro, vocês não podem ler esse livro aqui, eu vou comprar todos, jogar no lixo, vou proibir, vou invadir o sistema do seu aparelho aí, ficar vomitando lixo, como esses animais estão fazendo comigo aqui há muitos anos já. Né? Caga-regra são esses vermes que estão enchendo meu saco aqui, né? Não o Felipe Neto. O Felipe Neto está aí, ele fez um papel ali que é o de comentar o livro, né? De dizer que não gostou e fez até um comentário que tem um valor ali, que ele está trazendo para o primeiro plano uma questão bacana, que é a questão da metáfora, né? A riqueza da metáfora. Está cagando regra para ninguém. Inclusive, a missão, tá? Porque qualquer comentário feito a respeito de um livro, você não está cagando regra. Cagar a regra fica atrapalhando a vida pessoal dos outros. Que é isso que esse lixo de gente medíocre segue fazendo contra mim aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Então acho que o Felipe Neto fez um papel bacana ali de fazer um comentário. Ele está lendo, ele está ali fazendo, né? O garoto disse aqui que ele está contribuindo para piorar ali o livro, né? Eu acho que não. Eu acho que ele está simplesmente chamando atenção para um tipo de livro que é pobre e está dizendo, leiam coisas mais sofisticadas, mais bacanas, porque, né? Inclusive lá no story dele tem ali uma sequência de uns 20 livros, né? E a maioria ele elogiou. Então eu acho que isso é uma bobagem e cai nessa homologiazinha aqui tosca e periférica, no sentido ruim do termo, de ficar achando que criticou é arrogante, né? Acho que não é não. Tá certo, tem que criticar e tem que criar essas distinções aí, porque isso amplia ali o horizonte e gera uma influência bacana.
Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se volta no vídeo, a gente se fala, né? A gente volta aqui no vídeo de amanhã, tá? Enquanto esses animais não destroem, eu vou fazendo aqui, tá? Abraço aí, tamo junto, fui.